E aí galera, tudo bem com vocês? Nessa segunda videoaula eu vou falar sobre componentes, props e state. Se você não assistiu a primeira videoaula, clica no balãozinho aqui em cima, corre lá, assiste o vídeo rapidão e depois volta pra cá pra gente continuar essa aula. Antes de começar, eu preciso falar rapidinho sobre duas coisas que eu consegui junto com o site Casa do Código. A primeira é que eu consegui um cupom de desconto de 15% em qualquer livro do site. Eu vou divulgar o código do cupom no final do vídeo, então fica ligado. E a segunda coisa é que nesse mês de fevereiro eu vou sortear duas pessoas para escolher qualquer e-book do site e vai levar de graça. Para participar desse sorteio é muito simples, você só precisa se inscrever no canal aqui embaixo, deixa qualquer comentário nesse vídeo e pronto, você já está participando. No final do mês eu vou fazer um vídeo divulgando os dois ganhadores e vou divulgar também como que entra em contato comigo para vocês poderem escolher o livro que você quiser. Bom, agora sim vamos para a aula. Primeiramente eu gostaria de agradecer todo o feedback que eu tive no primeiro vídeo. Teve muita gente que fez vários comentários de como melhorar o canal. Consegui melhorar algumas coisas já graças a vocês. Espero que vocês continuem me dando feedback nos comentários, que isso é muito importante para mim e para vocês também que estão vendo o vídeo, para vocês terem um vídeo de mais qualidade. Muito obrigado mesmo e curta a videoaula. Vamos falar sobre componentes. Componentes você pode comparar como funções do JavaScript, porque você pode ter ou não parâmetros de entrada e quando ela executa, ela sempre vai ter um retorno, mesmo que seja false. No caso do componente do React, os parâmetros de entrada são chamados de props e o retorno são elementos HTML, que no caso são retorno em JSX. Para demonstrar isso, vamos para o código. Eu estou usando aqui o projeto que a gente criou na primeira videoaula, foi só um Hello World, e eu vou fazer o seguinte, essa label eu vou transformar em um componente e fora ela eu vou criar um botão, que seria outro componente. Para você criar um componente, na verdade você cria uma class. Então eu vou criar aqui, ó, class myButton extends component. Todo componente precisa ter a função render dentro dele, que no caso é o retorno do seu componente, o que o seu componente vai renderizar na tela. Nesse caso, eu vou só retornar um return num button. Só vou colocar um click me. Pronto. Aqui você já criou o seu botão. No mesmo esquema, vamos criar uma label pra gente. Vou fazer o mesmo esquema. Class myLabel extends component, onde eu tenho o render. Se você não colocar render, vai dar erro. Vou dar um return de um P, escrevendo hello world from component. Beleza, agora que eu criei meus componentes, como que eu encaixo isso no meu app para poder mostrar na tela? Porque se eu salvar aqui, não vai acontecer nada. Quer ver? Vamos rodar o projeto. Tuc. Caso vocês estejam ouvindo essas patinhas, é do meu cachorro, tá? Certo, rodei o projeto aqui, não mudou nada. Beleza, como que eu faço para mostrar esses componentes na minha tela? Simples. Vou copiar o nome aqui e vou chamar como se fosse uma tag de HTML. Então, chamei ela aqui, ó, myLabel. Olha lá, já apareceu, Hello World from Component. Se eu colocar o meu myButton aqui, ele já vai aparecer aqui também. Clique-me. Legal, né? Show. Fazendo componente, você viu que você pode reutilizar bastante o código, porque, por exemplo, se eu quiser, eu posso colocar vários botões aqui, ó. Viu? Ele já apareceu 4 botões aqui. Então, eu não preciso escrever o meu botão várias vezes. E outra, se eu quiser um botão personalizado, alguma coisa do tipo, é só fazer isso. Só que uma coisa que não tá me agradando é que todos estão escritos clique-me. E se eu quiser ter um botão escrito cada coisa? Então, para falar sobre isso, eu tenho que falar sobre o próximo assunto, que são props. As props são os parâmetros que você passa para o seu componente. Por isso que a gente compara um componente com uma função, porque uma função recebe parâmetros também. No caso, nosso componente recebe props. Para eu passar uma props para o meu componente, eu passo como se fosse um atributo de tag HTML. Então, por exemplo, se eu quiser passar para minha label um text, onde vai ser o texto que vai ser exibido na minha label, então eu escrevo assim, text, abro aspas, e escrevo o que eu quero, tipo, escrevendo pelo app. Eu passei, só que o meu componente não está recebendo, ele não conhece essa props ainda. Então vamos aqui dentro e vamos escrever assim, ó, dis.props.text. Ele já passou, viu que show? Todo componente existe o dis.props e o dis.state, ou seja, você tem essas duas variáveis dentro da sua class que são relacionadas aos seus props e ao seu state. Então tudo que você passa como parâmetro para o seu componente é acessível pelo dis.props. Então dis.props.text, dis.props.outro props que você passou e por aí vai. Mesma coisa com dis.state, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Qualquer coisa que eu escrever aqui e salvar, ele já vai mostrar aqui, porque ele já tá passando e só tá mostrando, ele não tá fazendo nada aqui. Eu posso também escrever qualquer coisa aqui. Antes da props, ele foi para lá. Agora vamos fazer a mesma coisa pro componente do botão, porque eu quero que cada botão
tem um text diferente. Então, no botão, eu vou passar uma prop chamada label e eu vou escrever aqui na minha label o valor de cada um. Por exemplo, botão 1 e eu quero o botão 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. Só que o meu botão ainda não conhece esse cara. Então, vamos aqui, ó, e vamos colocar um dis.props.label. Ele já mudou. Se eu der um console log aqui, ó, dis.props, você vai ver que ele me passa um objeto com todas as props que eu passei. No caso, eu só passei o text. Então, ele só está passando essa, mas se eu passar várias coisas, por exemplo, outro text, onde é 1, ou ligado igual a false, sei lá, qualquer coisa, ele já vai me passar aqui, ó. Ele passa tudo por aqui, então eu posso manipular essas coisas aqui dentro do meu componente. Só que esses botões não estão fazendo nada quando eu clico neles. Eu quero fazer o seguinte, eu quero que quando eu clicar em cada um deles, eu escreva aqui dentro da label qual botão que foi clicado. Como que você faria isso, por exemplo? Bom, pra gente fazer isso, eu vou passar pro próximo assunto, que eu vou falar sobre state. O state, ou estado em português, ele representa exatamente essa palavra. É o estado do seu componente. Ele é basicamente um objeto, igual ao props, onde você adiciona os estados que você vai precisar usar no seu componente. Vamos para o código para mostrar como a gente poderia fazer isso. Primeiro, como a gente tem dois componentes separados dentro de um grande e a gente precisa manipular uma label dentro de um deles, só que a ação de modificar essa label vai ser clicada por um outro componente que está fora desse, então o certo é eu colocar esse state dentro do meu componente do app, porque dentro do app eu consigo gerenciar o estado da minha label e modificar em qualquer outros componentes que estiverem aqui dentro, que eu consigo passar a função como props. Vamos fazer isso. Aqui dentro, como eu vou criar um state, para você criar um state dentro de um componente, você precisa adicionar o método constructor, recebendo props, vai dar um super na props, e você vai dar um dis.state igual a um objeto, e aqui você cria o seu state. No caso, eu vou colocar label text como uma string vazia. E para modificar essa label text, eu preciso criar uma função, já que eu vou passar para todos os botões, eu vou criar uma função aqui na minha classe que muda o texto desse daqui para um texto que ele recebe. Então, eu vou criar aqui set label text, recebe um label text, e vou dar um this.setState label text. O que eu estou fazendo aqui? Primeiro que eu estou usando S6 aqui, para esse cara manter o escopo dessa classe. E no setState, na verdade, isso seria a mesma coisa que isso. Só que, como a minha variável é o mesmo nome que eu quero para minha chave do meu state, então eu posso reduzir colocando só ela. Então, sendo assim, eu já passei para cá, eu já criei a função, agora vamos fazer ela funcionar. Eu vou passar primeiro para o meu primeiro botão, vou passar handle click this.setLabelText. Eu vou passar para todos já, pronto. Todos já estão recebendo essa função. Sendo assim, eu vou colocar aqui, ó, no onClick do meu botão. Se eu fizer isso aqui, não vai agir como esperado, porque eu não vou estar passando o que eu quero passar, eu não vou estar passando o texto que eu quero definir. Então, nesse caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma função vazia aqui, que dentro dela eu vou executar essa função que eu recebi, passando o meu dis.props.label. Só que vamos deixar um pouco mais bonitinho aqui, né? Pronto, eu fazendo isso, ele já vai mudar o meu state, só que não vai estar passando para lugar nenhum. Mas, por exemplo, se eu colocar um console log aqui, ó, a gente já consegue ver que o meu state é um objeto vazio. Quando eu clico, ele muda o meu label text para o botão que eu passei. Então, sempre que eu clico, ele muda o meu state. Agora, vamos passar esse state como texto para cá. Então, vamos passar aqui, ó, dis.state.labelText. E aqui eu vou colocar, ok, no, ó que legal. Viu? Pronto. Você conseguiu fazer uma aplicaçãozinha bem simples que você está usando state, props e está componentizando a sua aplicação. Agora tem uns pontos que eu quero entrar com vocês. Esse dis.setState é uma função do React para você manipular o state. Você não pode fazer dessa forma, dis.state.labelText e colocar o seu valor aqui. Você não pode fazer isso, é proibido no React. Sempre que você quiser modificar o seu state, você tem que usar a função setState. A função setState tem dois detalhes importantes que você precisa saber. Uma, que ela é assíncrona, ou seja, se você depende dela para fazer uma outra coisa, por exemplo, você quer mudar um state para depois fazer um request usando aquele valor, ou fazer qualquer outra coisa usando aquele valor do state, você tem que tomar muito cuidado, porque se você der um setState e logo em seguida continuar o código, ele vai continuar mesmo que não tenha mudado o seu estado ainda. Normalmente é muito rápido,
rápido, mas pode acontecer de você ter alguns problemas. Para isso, você tem que passar dentro do seu setState. Depois que você passar o seu objeto, o segundo parâmetro do setState é um callback. Então, se eu criar uma função aqui, eu posso fazer o que eu quiser, que ela vai ser executada assim que o meu setState terminar. Então, isso é muito importante. Um outro detalhe é que como o state é um objeto e você passa um outro objeto para o setState, a função do setState ela faz um merge no seu state atual. Então ela vai pegar o seu state, vai pegar o state novo e vai mergear essas coisas com o seu state. Então, se você tem 3 parâmetros no seu setState e você passa um, que no caso está relacionado a esse daqui, na hora que você der o setState, ele vai mergear esses dois, entendeu? Isso é muito importante também se saber. E é isso, galera. Só um basicão mesmo sobre componentes, props e state. No próximo vídeo eu vou falar sobre o ciclo de vida do componente, ou Component Life Cycle, que é um assunto muito importante e você pode manipular os seus dados automaticamente em determinados momentos do seu componente. Vou estar explicando no próximo vídeo, fica ligado. Bom, como eu comentei no começo do vídeo, fora o sorteio, eu consegui arranjar também um cupom de desconto de 15% em qualquer livro da Casa do Código. Para você ter esse desconto, você só precisa ir lá no site, casadocódigo.com.br, você escolhe os livros que você quiser e na hora de finalizar a compra, vai ter um campinho do lado direito onde você escreve o código do cupom de desconto. Lá você vai escrever o cupom TO TE DANDO 15 e pronto. É só curtir o seu desconto de 15%. Manjou? Manjou? Tô te dando 15, tô te dando 15. Se ligou, né? Foi bom. E é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aqui embaixo para dar aquela incentivada, né? E também se inscreve no canal para você receber as notificações dos próximos vídeos, porque eu pretendo postar um vídeo toda semana. Então fica ligado aí que vai ter novidade sempre. Falou!